Olá, pessoal. Estamos na aula 1 de Uma Vida com Propósito, novo tema das aulas da Escola Bíblica Discipuladora na Cibiluz. Vamos partir para a parte 2 da aula 1, certo? Quero que você acompanhe atentamente, pois estamos fazendo algumas descobertas muito interessantes. Até então, nós já conversamos um pouquinho sobre Uma Vida com Propósito, do livro do pastor Rick Warren, e nós vamos tirar proveito aqui desse material que tanto vai, de fato, nos abençoar. Todos nós possivelmente já fizemos essa pergunta. Afinal de contas, por que motivo eu estou aqui? Então, nós já conversamos que tudo começa em Deus, que é o tema da aula 1, tá certo? Então, entre tantos itens que a gente já conversou, hoje eu quero, nessa oportunidade, e mais essa oportunidade, eu quero continuar conversando com você sobre as perguntas que nós fazemos. O que eu quero ser, quais são os meus sonhos, o que eu devo fazer com a minha vida. Então, devemos fazer as perguntas certas. Deus, o que o Senhor quer que eu seja? Senhor Deus, quais são os seus sonhos para a minha vida? Terceiro, Senhor Deus, o que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? Então, é fazer as perguntas corretas para obter as respostas certas, tá certo? E agora nós vamos partir para a segunda parte dessa aula, quando a gente vai, de fato, analisar um pouco mais aquilo, o último slide que nós já conversamos na primeira parte da aula 1. Você foi feito por Deus e não o contrário. Não foi Deus que foi feito por você. O ser humano não criou Deus, foi Deus que criou o ser humano. Então, por isso, Deus é o fabricante, Deus é o criador, Deus é o idealizador. Então, ele sabe os motivos do coração dele para a nossa criação, para o homem ter existido. Por que que Deus nos criou? Para o quê? Certo? Então, a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito de Deus é vida e paz. Então, por isso que a gente agora está concentrando toda a nossa atenção no Senhor. Um texto muito importante para o início da nossa conversa aqui nessa parte 2 da primeira aula é Mateus 16, 25. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Então, você quer viver a sua vida adequadamente? Viva para Deus. Você quer viver a sua vida satisfatoriamente? Viva para Deus. Você quer ter bons resultados, de fato, na sua vida? Então, invista a sua vida em Deus. Muito importante isso. Mas agora, há algo muito maior. Só que existem pessoas que não sabem disso. Descubra quais são os propósitos de Deus para você. Como descobrir o propósito de Deus ao criá-lo? Você tem duas opções. A primeira delas, para descobrir o propósito de Deus na sua vida, é a mera especulação. A especulação. As pessoas, os filósofos, conjecturam, supõem e teorizam. Então, nós não estamos falando aqui apenas de uma teoria, nós estamos falando de uma revelação. São as duas opções. Você pode viver a sua vida simplesmente a partir de uma mera especulação, ou você pode viver a sua vida para descobrir os propósitos de Deus para você por uma revelação divina. Eu decidi sair da especulação e viver algo contundente. Eu preferi percorrer os caminhos dos meus entendimentos a partir de uma revelação do próprio Deus. A revelação diz o seguinte: na palavra de Deus nós podemos achar a revelação para o ser humano de quem ele é, de qual a sua verdadeira identidade e qual o real propósito dele existir. O modo mais fácil de descobrir a razão de uma invenção é perguntar ao seu inventor. O modo mais fácil de descobrir a razão de uma criação é perguntar ao seu criador. É exatamente isso que nós estamos propondo. Para a gente poder
vencer o despropósito de existir, as dúvidas pelo qual eu existo, por que eu vim a esta terra, é buscando no próprio Criador. Então, eu admito, eu sou uma criatura de Deus. E agora, em Cristo Jesus, sou mais do que uma criatura, eu sou um filho de Deus. Então, agora eu pergunto ao meu Pai, quem de fato eu sou, e em Cristo eu descobri a minha verdadeira identidade. Deus nos revelou a sua palavra, claramente, seus 5 propósitos. Poderíamos trocar aqui a palavra propósito por objetivos. Seus 5 propósitos, ou seja, seus 5 objetivos para a vida do ser humano. A Bíblia é o nosso manual. Poderíamos dizer que a Bíblia é o manual do fabricante, é o manual do Criador. Então, se nós estamos em busca de saber o porquê nós estamos aqui nesta terra, qual é o nosso real propósito de vida, nós vamos olhar no manual do fabricante, que é Deus. Então, essa palavra de Deus, que é a Bíblia, que é o nosso manual de vida, ela explica o que nenhum livro de autoajuda, que algum filósofo, que algum guru possa explicar sobre a sua verdadeira identidade, o porquê você está aqui nesta terra. A Bíblia, sim, a Bíblia pode nos esclarecer o nosso real motivo de existirmos. Tá bom? Identidade e propósito. Quero que você entenda agora que a gente vai falar um pouquinho de um relacionamento com Jesus. Então, o relacionamento com Jesus, que é o Filho de Deus, é aquele que desceu do seu trono e veio habitar entre os homens, viveu uma vida íntegra, viveu uma vida de pureza, viveu uma vida de princípios e valores a fim de nos ensinar como deveríamos viver a nossa vida. Para a gente se entender como pessoas, nós vamos ter que viver um relacionamento com Jesus. Então, talvez existam pessoas que estão ainda em dúvida de quem elas são, porque elas não se relacionam com a palavra de Deus, elas não se relacionam com Deus, e elas não se relacionam com o próprio Jesus. Então, o relacionamento com Jesus é o ponto de partida para todas as descobertas incríveis que nós estamos fazendo sobre o nosso real propósito de existir. Vamos fazer uma afirmação séria. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida. Ele é a fonte da nossa existência. Ele é a fonte da nossa vida. Então, Deus não é só o nosso ponto de partida. Ele é a nossa própria fonte de vida. Efésios capítulo 1, verso 11, nos dá 3 descobertas a respeito do nosso propósito de existir. Através de um relacionamento com Jesus Cristo, a gente pode descobrir o nosso real motivo de existirmos nesta terra. Efésios capítulo 1, verso 11, a parte A do versículo. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Segunda afirmação, para a gente descobrir definitivamente o nosso real propósito de vida. Deus já pensava a seu respeito muito antes de você existir. Ele criou você sem a sua contribuição. Então você não precisou fazer esforço nenhum para poder existir. Mas agora você precisa fazer um esforço para continuar existindo da maneira adequada. Já que ele, Deus, é o seu e o meu fabricante, ele é o meu e o seu criador, agora a gente está olhando no manual e entendemos que pelo manual do fabricante, que é a palavra de Deus, que para a gente se descobrir de verdade, de fato, quem nós somos, nós precisamos desse relacionamento com Cristo. Tá certo? Então, a segunda afirmação, a segunda descoberta que nós fazemos em Efésios, capítulo 1, verso 11, é que Deus já pensava a seu respeito antes de você existir. Então, você é alguém que pertence a Deus. Você é alguém que pode ter a tranquilidade que o seu Criador está cuidando de você. Ele criou você sem a sua contribuição. Diz o texto, muito antes de ouvirmos falar de Cristo, ele já pensava em nós. Então, você pode colocar isso como um princípio de vida. Esse Deus que já pensava em você. Esse Deus que, antes de você se relacionar com Jesus, ele já sonhava com um relacionamento contigo. Esse é o Deus que continua cuidando de mim e de você. E a terceira descoberta que nós fazemos em Efésios, capítulo 1, verso 11,
é a seguinte: o propósito da sua vida cabe em outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para toda a eternidade. Então, a continuidade do texto é o seguinte: e Deus tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Então, você e eu, nós fazemos parte de algo maior, porque nós estamos nos sonhos e nos planos de Deus. Pensando sobre o propósito da minha vida, a reflexão que fizemos hoje foi: a questão não sou eu, mas é quem eu sou em Deus. Uma meditação diária para a nossa semana deveria ser Colossenses capítulo 1, verso 16. E você deveria responder: apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? É uma pergunta que a gente deixa aqui para você. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Então, por isso, eu estou aqui hoje nesta oportunidade para a gente poder olhar para trás e, sem dúvida nenhuma, acreditar. Deus quer algo de mim. Ele sabia o que ele estava fazendo. Deus, de fato, sabia quais eram as opções que eu tinha. Por isso, ele se coloca à minha disposição para eu viver com ele e viver para ele. Por isso, fica aqui a minha oração nesta oportunidade de fé. Há um motivo pelo qual Deus permitiu que você viesse a esta vida. Tenha coragem de, a cada dia, através do seu relacionamento com Jesus, você descobrir esse propósito de você existir. Você não existe para você mesmo. Você não existe simplesmente para a sua família. Você não existe simplesmente para o seu trabalho. Você existe para Deus. E é para Ele e por Ele que você vive a sua vida. Você tem um projeto, você tem um propósito de existir. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.